Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 2 Reis 7. Vamos começar lendo o número 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a quase este tempo, haverá uma medida de flor de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer-se isso. Ele, porém, ele, disse: eis que o verá com os teus olhos, porém dali não comerás. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar, né? Que Samaria, que ela estava, né, cercada aqui, né, pelo exército ali, né, do rei, né, Ben-Hadad. E a palavra do Senhor vai falar que esse rei, né, Ben-Hadad, esse rei aqui da Síria, né, ele ajuntou todo o seu exército, né, e cercou a Samaria. E ali a fome estava grave ali em Samaria, né, porque o povo ali de Samaria, eles estavam ali desesperados. A palavra do Senhor vai falar, né? Que a fome era tão grave, né, em Samaria, que vai falar assim no 6, o 25 vai falar assim: e houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Irmãos, a palavra do Senhor, né, vai falar que a fome estava tão grave, né, que além, né, desse absurdo, né, de dinheiro, né, em uma cabeça de jumento, também a palavra do Senhor vai falar, né, que 2 mães ali, né, combinaram, né, de comer os seus filhos. E a palavra do Senhor vai falar que uma delas, né, deu o seu filho primeiramente, né, e comeram, e quando a outra, né, foi pedir o seu filho para comer, aquela outra mãe escondeu, né, aquela criança. Então, irmãos, para você ver a gravidade, né, que estava a situação de Samaria. Ali as mães, né, comendo os seus próprios filhos. Então, aquele cerco ali sobre Samaria foi muito grave, né, aquela fome que veio sobre eles. E a palavra do Senhor vai falar que o rei ali muito se enfureceu, né, contra Eliseu. E a palavra do Senhor vai falar que ele mandou, né, um oficial, né, ir atrás de Eliseu, porque ele queria, né, matar Eliseu, porque ele achava que a culpa, né, era de Eliseu, né, e do Senhor por eles estarem passando por aquela situação. Só que a palavra do Senhor vai falar, né, que este rei, ele não era um rei bom, né? Ele não fazia coisas que agradavam ao Senhor. E ele queria colocar, né, a culpa que era sobre ele, né, nas costas de Eliseu. E a palavra do Senhor vai falar que ali, quando ele enviou, né, o seu oficial, e ele também ali foi atrás de Eliseu, antes que ele chegasse, o Senhor já tinha revelado a Eliseu, né, que aquele rei tinha mandado o seu oficial, né, atrás de Eliseu. E a palavra do Senhor vai falar, né, que Eliseu, né, falou aqui, né, que amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de flor de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. E a palavra do Senhor vai falar que quando Eliseu falou nessas palavras que o Senhor tinha mandado, esse capitão, né, em cuja mão se encostava, ele ali duvidou, né? Ele falou que mesmo que o Senhor abrisse janelas no céu, poderia acontecer, né, aquelas palavras ali de Eliseu. E Eliseu ali vendo a incredulidade daquele capitão, né, capitão ali do rei, ele falou que aquele capitão, ele ia ver, porém ele não ia comer. E assim aconteceu, irmãos. A palavra do Senhor vai falar que ali 2 leprosos, né, foram até o arraial, né, dos assírios. E quando eles chegaram lá, né, tava tudo abandonado, só tinha as tendas, né, as coisas que os assírios tinham abandonado.
as tendas, né, com muita comida ali, né, abandonada, vestes, ouro, prata. E ali aqueles leprosos ali, né, comeram, esconderam, né, algumas coisas. Mas aí eles pensaram, né, nós não podemos ficar, né, com essa bênção só para nós, né? Vamos lá anunciar, né, na cidade de Samaria. E assim eles fizeram, eles foram, eles anunciaram ali, né, ao rei ali em Samaria, e aquele povo também veio, né, e se fartou da bênção do Senhor, porque quando o Senhor ele libera uma palavra sobre a nossa vida, ela se cumpre. E assim como o profeta Eliseu falou, aconteceu. E também aquele oficial, a palavra do Senhor vai falar que ele morreu, né, atropelado ali na porta onde o rei tinha colocado ele, né, para ficar. O povo ali estava desesperado e faminto, e aquele capitão ali na porta, e aquele povo foi e atropelou ele e ele veio a morrer, para que se cumprisse a palavra que saiu, né, da boca do profeta Eliseu. Porque o Senhor não se agrada da incredulidade, né, dos nossos corações. E através dessa palavra o Senhor me trouxe aqui para te falar. Eu não sei qual é o cerco, né, que tem se fechado contra você, contra a sua vida. Mas através dessa palavra o Senhor está falando que assim como houve proteção e livramento e cuidado para esse povo, o Senhor também pode fazer na sua vida. Então somente lance fora toda a incredulidade, né, que não vem da parte do Senhor. Creia na palavra do Senhor, se apegue à palavra do Senhor. Porque o Senhor tem bênçãos para a sua vida, para a sua casa. O Senhor tem livramento, né, para a sua vida. Não faça como esse oficial aqui do rei. A palavra do Senhor vai falar que ali ele duvidou daquela palavra ali, né, do profeta. E ele perdeu a sua vida por causa da sua incredulidade. Porque ele não creu na palavra ali do profeta que foi liberada sobre aquele povo ali. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar, né, que aquele povo ali, né, saqueou o arraial, né, dos assírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor, né, liberada ali pelo homem de Deus. Então, se o Senhor liberou, né, uma palavra sobre a sua vida, não importa, né, o cerco que tem lhe cercado. Aqui em Samaria é a fome, e na sua vida eu não sei o que tem lhe cercado. Mas creia que o Senhor, ele é poderoso para fazer na sua vida, né, infinitamente mais do que o que você necessita. Então somente coloque nas mãos do Senhor e creia na palavra do Senhor liberada sobre a sua vida, porque o nosso Deus é grande, ele é poderoso e ele pode fazer todas as coisas. Aqui esse oficial, ele duvidou e ele falou, né, que mesmo que o Senhor abrisse janelas nos céus, né, poderia acontecer. E o Senhor ali mostrou para ele que o Senhor poderia fazer, que o Senhor poderia não, que o Senhor pode fazer. E ali ele pôde contemplar, mas ele não pôde ali, né, usufruir juntamente, né, com aquele povo ali de Samaria, porque ele duvidou. Então não duvide da palavra do Senhor liberada sobre a sua vida. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Gratidão pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu zelo. O Senhor vai lançando, Pai, fora do nosso coração, da nossa mente, Senhor, toda a incredulidade que não provém do Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis a Ti, a crer na Tua palavra, Senhor. Jesus, onde essa palavra chega, eu quero te pedir que o Senhor te com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com renovo, e que também o Senhor vai estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.